Nós estamos de volta com a edição especial do Emprego e Renda e o tema do programa de hoje é como receber críticas e a inteligência emocional. A nossa entrevistada é a Sandra Santos, ela é professora da Fundação Getúlio Vargas e membro científico da Sociedade Brasileira de Neurociência. Ô Sandra, nem sempre é fácil reconhecer as próprias virtudes e principalmente os nossos defeitos, né? É meio complicado. Verdade, verdade. Nem sempre isso fica muito claro, né? Apenas quando a pessoa já busca e de alguma forma ela já traz o conhecimento de si mesma, isso é mais fácil. E por outro lado, vamos falar agora do lado de quem está fazendo a crítica. É outra coisa muito importante, saber criticar. Às vezes a crítica é necessária, ela é conveniente, mas tem que saber fazer isso. Qual que é a melhor forma? O liame entre esse ponto de equilíbrio realmente é algo que merece uma atenção especial, né? Veja bem, pais, mães, educadores, não pode deixar também a coisa correr solta, né? Precisa de muitas vezes as crianças, os adolescentes, eles precisam de um certo limite. Porém, a minha sugestão, né, a questão, por exemplo, de pais, principalmente pais e educadores, jamais bater na identidade. O que é isso? Olha, você é bagunceiro, você sei lá, você é burro mesmo, você não aprende matemática, uma brincadeira assim. Já taxou a pessoa? Pronto. Então, o ele propõe, o ser, né, propõe uma estagnação. Puxa, se eu sou assim, eu não vou mudar. Diferentemente de você estar. Então, olha, percebo que você tem muito mais potencial do que isso que efetivamente você vem manifestando. Então, você está muito desleixado com os seus brinquedos, você está muito bagunceiro com as suas coisas. E aí, a criança, ela absorve de outra forma. Isso não se torna um comprometimento de autoestima. Isso vai levar para a fase adulta. Isso vai levar para a fase adulta, com certeza. Porque depois, quando já adulto, a pessoa não percebe, mas ela manifesta isso nas atitudes, no dia a dia. Quase sempre como uma crença, a gente chama de crença, um valor sobre si, né? Uma crença limitante ou limitadora. Ah, eu não vou nem tentar, não vou conseguir mesmo. Então, naturalmente, ela trouxe isso de alguma crítica que ela possa ter recebido ao longo da vida. Então, no caso de gestores, e principalmente por esses profissionais, é necessário conhecer esses pontos que você acabou de citar aí, para saber como lidar com os empregados, para que isso também, mesmo que sejam adultos, né, isso não atrapalhe o ambiente profissional e o próprio desenvolvimento profissional da pessoa. Claro, quando gestores, depois a coisa de 10, 12 anos atrás, explodiu com muita força a questão do líder-servidor, né, do gestor que assume o papel como um todo na sua equipe, também assume aquilo que deu certo, comemora-se junto, o que não deu certo também, vamos avaliar, vamos fazer essa avaliação que a gente chama de avaliação 360 graus, né, vamos fazer isso juntos, coligados. E a questão de dar um feedback negativo, né, cada vez mais as pessoas elas deixam de aceitar humilhações na área profissional, né? Então, isso, inclusive, acaba sendo tema até mesmo de processos judiciais, a gente sabe que tem acontecido muito. Então, para um gestor equilibradamente fazer a sua função, gerir positivamente, é fundamental que ele tenha a autogestão das emoções, que ele se conheça antes de mais nada e conheça das suas emoções e do contato com o potencial de cada colaborador. Porque aí ele tira o que há de melhor, ele traz o que há de melhor para que a partir daí essas pessoas, a equipe cresça como um todo. O gestor então tem que conhecer essas emoções que ele tem e por outro lado também os servidores, os empregados, os colaboradores de uma forma geral, eles, só para a gente destrinchar essa parte, como é que eles reagem, já adultos, né, você falou da fase da criança, como é que reagem a uma crítica, mesmo que ela venha bem intencionada, como que é a reação no ambiente de trabalho? Você pode citar algum exemplo? Muitas vezes, por exemplo, quer ver, uma coisa bem prática com relação a isso. Existia um ambiente X, né, que todas as vezes que aquele colaborador, lógico que eu não vou citar nomes, aquele colaborador, ele chegava naquele ambiente, ele murchava. A sensação de que não produzia, de que a criatividade ficava a zero. E era uma pessoa que tinha uma proatividade muito grande, uma pessoa que fora daquele ambiente não manifestava essas características. E aí nós fomos chamados para fazer um processo de consultoria dentro dessa empresa e começamos a perceber que ali era meio como se fosse a salinha do castigo. Era ali que o diretor levava as pessoas para criticar, para, olha, tá tudo errado. Não, como assim tudo errado? Alguma coisa tem que tá bem, né? Então, era ali que acontecia tudo isso. Quando esse determinado profissional, esse determinado colaborador chegava nesse ambiente,
naturalmente vinham todas as reações. E ele não produzia. E aí nós identificamos que, olha para você ver, o âmbito do ambiente influenciando direto na reação da pessoa. É aquilo que a gente diz em programação neurolinguística, que mente e corpo formam um sistema único, né? Que se a pessoa recebeu aquilo ali, aquilo pode entrar de uma maneira negativa. Então, essa pessoa tinha especificamente essa reação de encolher, de retrair-se, né? Em outros momentos, pode gerar uma coisa reativa, uma expressão reativa, no sentido assim, eu vou embora, eu não sou obrigado a escutar isso e tchau, né? E a pessoa muitas vezes perdeu a oportunidade de um bom colaborador que tem esse ou aquele aspecto positivo e, em detrimento de uma falha, comprometeu todo o restante. Então, dentro do ambiente de trabalho, cada vez mais os gestores despertam para essa necessidade de conhecer as próprias emoções, de autogerir as emoções, para que assim consiga dar feedbacks no momento correto para os seus colaboradores. Sandra, você vai falar um pouco mais dessas noções, inclusive da inteligência emocional no curso que você vai ministrar aqui em Belo Horizonte, mas dá uma dica antes do curso, como que as pessoas devem refletir para melhorar exatamente nesse aspecto, né, depois de uma crítica. O que você diria? Sandra, é fundamental que, antes de mais nada, as pessoas percebam que todos nós temos valor. Todos nós temos valor. Então, qual é o seu valor? Né? Então, e a pessoa muitas vezes diz assim, mas eu preciso de terapia para descobrir isso, ou eu preciso de algum especialista me dando essas dicas. Nem sempre. Muitas vezes, a sua missão, o seu valor essencial, ele te acompanha desde a infância. Então, você já percebeu nas brincadeiras de criança. Então, qual era a sua expertise? Qual é aquele valor do qual você não tem a menor dúvida? Então, esse com certeza é o seu ponto forte. Então, trabalha em apoiar o eliciamento, cada vez mais trazer isso positivamente para você, porque aí em seguida você tem como trabalhar com os pontos limitantes. Olha, eu tenho isso de limitação sim para melhorar, mas em contrapartida eu tenho isso que são os meus pontos fortes. Então, esse ponto qualquer um pode parar hoje em casa e fazer. Esse é o início então para a autorreflexão e o restante no curso. Sem dúvida, e o restante lá no nosso curso de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento da Inteligência Emocional, cursos de um projeto bacana da Fundação Getúlio Vargas, que se chama Cademp, que são cursos curtos. Ele acontece de segunda a quinta-feira, 24 horas de curso apenas, 6 Ainda horas dá por tempo, dia. então, de participar. Dá tempo de fazer suas inscrições. Esse curso, inclusive, ele não pede pré-requisito que você ou seja gestor, ou seja obrigatoriamente coordenador ou líder. Não. É para qualquer pessoa que queira trazer o autoconhecimento e queira aprender a gerir melhor as suas emoções. Tá certo. Sandra Santos, professora da Fundação Getúlio Vargas e membro científico da Sociedade Brasileira de Neurociência. Obrigada pela participação. Eu que agradeço mais uma vez e grande abraço ao público que nos assiste.